Amém? Ô Pai, diga-me. Queria chamar a Carol aqui na frente, que rapidinho, não vou demorar muito tempo. Não vou demorar muito Você tempo. tem direito no mundo. Mas a gente se reuniu como igreja, né? Primeiramente, já que esse é o culto que vocês estão voltando de viagem de sínodo, da gente agradecer primeiro por esse tempo, por essa nova etapa, por esse novo ciclo que se inicia, né? Pela sua ordenação, mas também queria agradecer por vocês dois, como essa família que tem abençoado tantas famílias, né? Tanta gente que está aqui, a gente é muito abençoado pela vida de vocês. E a gente queria muito agradecer vocês e honrar vocês. Vou pedir para a Fê trazer aqui para frente. Em nome da igreja, né? 2 lembrancinhas, né? Simples para vocês. Nada que a gente faça vai conseguir corresponder a todo o sacrifício e amor de vocês. Mas a gente agradece muito como igreja pela vida de vocês, gente. Então vamos abraçar Que com lindo, você. obrigada, baby. Nossa. E eu também queria convidar a igreja Olha! Boa, já estrear já, reverendo. olha só. Gente, Gabriel ama caneca. Você Eu amo caneca, gente. Ainda mais que ela quebrou uma minha lá. Isso! Gente, super personalizado. Que lindo. Gente, vocês são... A primeira vez que o Thiago vier na igreja, ele vai usar esse bora aqui. Vai. Que lindo, gente. Obrigado, Amei. gente. Nossa. E eu queria também pedir para a igreja para ficar de pé, estender suas mãos para cá, para a gente orar pela vida deles, Glória a Deus. em gratidão por esse momento, por tudo que eles têm abençoado na nossa vida como comunidade. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa família, Senhor, que decidiu, ó Pai, caminhar contigo e corajosamente conduzir essa comunidade, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem capacitado com o teu Espírito Santo na vida deles, ó Pai. Porque eles têm sido bênção nas nossas vidas. Te agradecemos por esse sínodo, por essa ordenação do pastor Gabriel, Senhor, que já tem conduzido com tanta fidelidade, com tanto amor essa comunidade. Que nós podemos reconhecer, ó Pai, nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles, ó Pai. Que a tua graça possa continuar nos acompanhando. Que essa gestação da Carol também possa continuar sendo abençoada, segurada nas tuas mãos, Senhor. Que o Thiago também possa vir em breve com muita alegria, com uma recepção muito amorosa da nossa igreja, Senhor. Porque assim nós cremos que o Senhor tem pleno poder de fazer e por isso nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês são incríveis, gente. Vocês são Gente, incríveis. muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço imensamente. Eu digo que a honra é minha de poder pastorear todos vocês. E para mim é um privilégio muito grande estar todo domingo aqui, a gente falar sobre Jesus, aprender mais sobre o Evangelho. E eu agradeço demais, vocês são um presente na minha vida. Então, queria agradecer e honrar cada um de vocês aqui. João, capítulo 14. Nós leremos a partir do verso 15. Do 15 até o 21. Amém? Amém. Diz assim a palavra e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, talvez na sua Bíblia, consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, e o mundo não pode o receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, Jesus estava aqui na última ceia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Aleluia. Essa é a palavra... Ih, Jesus. Essa é a palavra da salvação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, gente. Pode se sentar. Esse texto bíblico me chama sempre muita atenção. Eu gosto muito desse evangelho. Nós temos algumas palavras famosas nesse evangelho, né? Então nós temos um texto anterior que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora nós temos esse texto que vai falar: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido algumas pregações acerca desse texto. Mas eu queria mergulhar em algumas coisas que talvez passa despercebido para nós, e quando a gente olha dentro daquele contexto, do contexto daqueles discípulos que estavam ali com Jesus na última ceia, um momento de tensão, de medo, de ansiedade, eles tiveram que se deparar com essa mensagem de Jesus. Existe uma dor, muitas das vezes, que não é a dor de quem já perdeu algo, é a dor de quem está prestes a perder. Todos nós já vivemos isso. Às vezes é a noite antes de uma mudança, às vezes pode ser o último almoço antes de uma despedida, às vezes pode ser aquela sensação de que algo que estava bom está acabando. Às vezes é uma despedida de alguém que vai partir. Todos nós já passamos e já sentimos na nossa vida, em algum momento, essa experiência de estarmos vivendo quase um pré-luto por algo que será diferente a partir de algum momento. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que isso é exatamente o que está acontecendo em João 14, em volta daquela mesa. Jesus e os discípulos estão na última ceia, e essas perguntas que os discípulos vão fazendo nos versos anteriores, e que Juan pregou aqui na semana passada, elas estão acontecendo, estão no ar. Alguns vão dizer que eles não sabem o caminho, outros vão querer ver o Pai. E eles vão fazendo algumas perguntas para Jesus porque eles estão confusos, como muitas das vezes nós também estamos. O sentimento que eles têm é que eles estão prestes a se tornar órfãos, porque Jesus está partindo. E é muito legal que Jesus então escolhe não apenas fugir ou ignorar a dor daqueles homens, mas ele vai trazer uma resposta dentro da dor daqueles homens. E é isso que eu queria convidar você a ler comigo novamente. O verso 15, por favor. Um copinho de água para mim. Verso 15 diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus vai começar então, não com como posso dizer, não como uma ordem no sentido de nos oprimir, né? Como se ele estivesse falando algo como: olha, se vocês realmente me amam, vocês têm que obedecer. Mas é como se ele estivesse dizendo: olha, se vocês estão dizendo para mim que me amam, que querem estar comigo, é impossível querer isso, querer me amar, querer estar na minha presença e não querer me obedecer. E essa obediência não é simplesmente uma obediência baseada no medo, mas é uma obediência que Jesus está pedindo baseada no amor. Ou seja, nós obedecemos porque amamos e não porque apenas tememos. Então, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Isso não pode ser visto para nós como uma ameaça. E amor, a palavra aqui, no original, eu não vou trazer a palavra original aqui não, mas para a gente entender, ela vai ser além de apenas um sentimento. Algo que a gente sente, que dá e passa, como uma paixão. Jesus, na verdade, está indicando algo muito mais profundo que isso. É uma orientação existencial. É para onde você aponta a sua vida. Se vocês me amarem, se vocês se importam comigo e querem estar comigo, vocês vão caminhar numa determinada direção. É o que ele acabou de falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, versos anteriores. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que, quando ele vai dizer guardar, não é simplesmente lembrar ou memorizar, mas é num sentido mais profundo, como proteger, zelar, abrigar. Ou seja, se vocês me amarem, vocês vão abrigar os meus mandamentos. Olha como já muda. Não é apenas fazer os mandamentos de Jesus numa lógica legalista. Se eu fazer, então eu vou conquistar a salvação.
mas é a ideia de que se eu amo a Deus, eu vou passar a querer guardar no meu coração, abrigar dentro do meu coração a disposição para obedecê-lo, para segui-lo. Então é muito interessante. Jesus está diante desses discípulos em crise, fazendo várias perguntas, e ele dá uma resposta que talvez eles não imaginavam. E a gente vai mais para frente, que essa é meio que a conclusão de Jesus. Que o modo de encontrá-lo, que o modo de permanecer com ele, que o modo de continuar vendo é obedecendo os mandamentos dele. E é dessa forma que nós vamos encontrando ao Senhor. Então a prova de que nós amamos a Deus não é apenas saudade, mas é uma verdadeira permanência. Muitas das vezes a gente aprende a separar o amor da obediência como se fossem dois cônjuges, dois casados que pudessem morar na mesma casa, mas dormir em camas separadas. Na verdade, muitas das vezes nós podemos amar a Jesus no culto, onde é muito bonito, onde é fácil ser crente, né? Amar a Jesus quando nós estamos próximos de algumas pessoas, mas dentro do nosso ambiente privado, dentro da nossa segunda-feira, dentro da nossa vida, muda de figura. E amar a Jesus e amar o próximo por causa de amarmos a Jesus se torna muito mais desafiador. Então, às vezes, nós estamos aqui cantando com o coração de fato cheio, não é nem fingimento, cheio do Evangelho, maravilhado pela graça, mas chega na segunda-feira, parece que a gente esquece. Parece que sai da nossa cabeça. Será que nós temos praticado, talvez, uma espiritualidade que ama Jesus nos momentos bons e dispensa Ele nas escolhas concretas da nossa vida? Porque se nós amarmos a Jesus, nós iremos buscar obedecer a Jesus. E obedecer a Jesus é difícil. Nós fizemos uma série no ano passado chamada Ninguém Manda em Mim. Os 10 mandamentos sobre a ótica de Jesus. Era legal essa série, todo mundo fala, né? Marcou, né? Todo mundo gostou. Porque a gente não gosta desse papo de mandamento, né? Já tem tanta coisa mandando na nossa vida, e a gente pensa, nossa, vem a palavra de Deus falar que Deus quer me mandar, né? E a gente foi olhando os 10 mandamentos a partir de Mateus capítulo 5 em diante, sobre a ótica de Jesus. Jesus estava sendo muito mais radical do que Moisés. Para Moisés, olha, se você é pecado matar, então não matarás. Aí Jesus diz assim, olha, se você odeia o seu irmão, você já matou. Fica difícil, né? Está lá escrito, não adulterarás. Olha, se você olhou para alguém com uma intenção impura, você já adulterou. E a gente foi entrando profundamente. É difícil, de fato, obedecer a Jesus. Mas eu queria te perguntar, qual área da sua vida talvez você confesse Jesus com a boca, mas vive como se ele não existisse? Porque se nós amarmos a Jesus, nós iremos obedecê-lo. Mas a questão de Cristo, a resposta do Evangelho, não é apenas uma questão de moralismo. Se eu fizer tudo certinho, então minha vida vai estar resolvida. O problema não é que somos fracos demais para guardar. É que nós amamos demais as outras coisas. Então o problema do nosso coração não é amar a Deus. É amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus é fácil. Deus é bom, é fácil amar a Deus. Mas amar a Deus de todo o coração vai começar a impor na nossa vida certas atitudes e ações, certos comportamentos, certo pensamento e forma de viver, que vai começar a nos incomodar. E que nós precisaremos todos os dias abandonar, como disse a primeira leitura, né? Os nossos ídolos. Talvez é muito fácil para nós, que somos evangélicos, a gente fala assim, eu não adoro imagem. Beleza. Mas às vezes a gente adora o dinheiro, às vezes a gente adora a nossa aparência, às vezes a gente adora a nossa religiosidade, coisas boas. Às vezes a gente adora a nossa família, o nosso casamento, nossos filhos. E a gente fica, às vezes, achando que não é problema nosso. Mas Jesus está dizendo, obedeça os meus mandamentos. Existe uma frase de um teólogo chamado Thomas Chalmers, que diz o seguinte, a única maneira de despojar o coração de uma afeição antiga é pelo poder expulsor de uma nova. Olha. A
A única maneira de nós superarmos e amarmos mais a Deus é se esse amor de Deus começar a expulsar do nosso coração outros amores. Começar a tirar das nossas prioridades coisas que às vezes são boas, mas que têm ofuscado muitas das vezes o nosso coração diante do Senhor. Eu queria convidar você a ler comigo o verso 16 e 17. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, e o mundo não pode o receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Essa frase de Jesus, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro encorajador. A palavra grega aqui é paráclito. Significa isso: encorajador, consolador, acolhedor, conselheiro. Tem tudo essa ideia, né? Tanto que existem traduções diferentes. Eu quis trazer da NVT porque eu gosto da palavra encorajador. É mais do que consolador. Consolador parece uma coisa meio passiva, né? Então eu estou triste e alguém me consola. E é diferente de eu estou triste e alguém me encoraja. E aí dá essa ideia de ação. Então eu gosto muito dessa tradução. E é muito legal o que Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro encorajador. Como assim outro encorajador? Porque Jesus está dizendo que ele é o primeiro encorajador. É como se ele estivesse dizendo para aqueles discípulos: vocês estão preocupados que eu vou partir? E vocês vão ficar sem alguém para encorajar. Mas fiquem tranquilos, porque eu enviarei o meu Santo Espírito para encorajar a vocês. Então, muitas das vezes, nós vamos, vivendo como se nós não tivéssemos no nosso coração a presença desse encorajador. Às vezes nós estamos tão fascinados em ver milagres. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. E nós esquecemos que Deus já habita em nós, e isso já é um milagre absolutamente extraordinário. Pessoas tão imperfeitas como nós somos a habitação do Espírito Santo. Como a gente aprendeu na EBD, nós somos filhos do Pai, irmãos do Filho de Jesus e templo do Espírito. Como eu, tão imperfeito, posso ser templo de Deus? Mas ele habita no nosso coração e ele está aqui nessa missão para nos encorajar a cumprir a missão. Então o mundo não pode receber o encorajador porque não o vê nem o conhece. Os discípulos o conhecem porque ele já habita convosco. Olha que legal. Ele já habita convosco e depois Jesus vai dizer que e ele estará em vós. Como assim? Ele habita convosco presente e ele estará em vós futuro. Jesus está dizendo: esse encorajador já habita convosco porque eu estou aqui no meio de vocês. Ou seja, eu já habito no meio de vocês. Mas ele também estará com vocês porque eu enviarei outro encorajador. É como Jesus estivesse dizendo para cada um de nós: diante das nossas dores, problemas, desafios, nós não estamos sozinhos. A gente não enfrenta as dificuldades dessa vida como se Deus estivesse ignorando as nossas dores do céu. Mas ele se compadece das nossas dores. E eu gosto muito dessa palavra encorajador porque é isso que ele vai fazer conosco. Diante da dor, ele vai nos encorajar a avançar, encorajar a permanecer, encorajar a obedecer os mandamentos. Então, muitas das vezes, a gente acredita que nós receberemos esse encorajamento se nós ativarmos algum tipo de performance específica. Se nós formos num culto específico, ou se a gente receber oração de alguém específico, ou se a gente fizer algo específico, nós vamos receber. Mas esse encorajador já mora em nós. Quando a gente entra no nosso quarto para orar, esse encorajador já está conosco. E muitas das vezes nós temos vivido uma fé tão baseada nos nossos sentimentos e vivemos uma ditadura dos nossos sentimentos. Às vezes nós louvamos a Deus e tem dia que a gente chora, tem dia que o Espírito Santo toca, tem dia que a gente fala em línguas, tem dia que o extraordinário acontece, mas tem dia que você canta e você não sente nada. E aí a gente tem a impressão que eu estou frio na presença. Mas na verdade, Deus está presente aqui hoje no meio de nós. Então não é a gente falar em língua ou não, chorar ou não, que vai mudar essa realidade. E a partir daí nós começamos a agradecer a presença de Deus.
Senhor, hoje eu vim aqui na tua comunidade, hoje eu participei da ceia, eu não senti nada extraordinário, mas eu sei que o Senhor estava aqui. Eu sei que eu fui recebido pelo Senhor. Eu sei que eu fui tocado pela tua presença. Isso é libertador. Porque nós começamos a colocar no Senhor a certeza da nossa salvação e não no que a gente sente. Então, o mundo está desesperadamente atrás de consolo. Ele só não consegue receber o Consolador. O mundo está desesperado atrás de encorajamento, mas ele não consegue receber o encorajador. Então nós temos o Instagram, as compras, as séries, meu próximo relacionamento, minha próxima viagem, meu próximo trabalho. E nós vamos achando que isso vai completar no nosso coração alguma coisa. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos colocar que o consolo cristão não é uma técnica. O encorajamento cristão não é algo que a gente aprende. O encorajamento é uma pessoa. Essa pessoa é o Espírito Santo. Então, queria convidar você a ler comigo o verso 18 até o 20, por favor. Diz assim: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu em vocês. Jesus vai dizer: Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. A promessa não é vocês vão sobreviver a mim, sem mim. Vocês vão sobreviver à minha ausência. Não, Jesus está dizendo assim: eu vou deixar um consolador aqui e eu vou voltar. Então, a questão não é que nós estamos órfãos. A questão é olhar, como a gente viu no texto. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Como a gente vai ver Jesus se ele subir aos céus? Quem aqui já viu Jesus pessoalmente? Como a gente vê? Porque eu vivo em vocês, vocês também viverão. Então, o que nos faz vislumbrar a presença de Deus não é ver com os nossos olhos materiais e mortais, não. É estar inserido nessa vida que Ele é. É estar vivo nele. E é a partir disso que nós possamos ter um olhar. Então, no verso 20, né? Está lendo aqui, que diz assim: Naquele dia me conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, existe uma certa união. Olha que legal. Eu estou no meu Pai. Então Jesus está no Pai. Certo? E vocês estão em mim, e eu estou em vós. Mas se Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus. E se Jesus está em nós, o Pai também está em nós. Então o Pai está em nós, o Filho está em nós e o Espírito Santo está em nós. Então quando a gente chega na nossa segunda-feira, a gente vai ter que lidar com aqueles problemas, a gente pode ter a certeza. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus está em mim. Eu não sei qual vai ser a resposta, eu não sei qual vai ser a solução, eu não sei como vou resolver esse problema. Não interessa, mas Jesus, o Espírito Santo, o Pai está em mim. E isso passa a ser então um lugar de segurança para nós. Porque nós entendemos finalmente que nós não somos órfãos. Nós não estamos abandonados. Eu queria dizer para você, se você tem se sentido abandonado, se você tem se sentido muitas vezes deixado de lado, às vezes é por seres humanos, às vezes até pela igreja, e acontece. Você não é abandonado pelo seu Pai. Você tem a presença do seu Pai no seu coração. Então, é como diz aquele texto maravilhoso. É assim: se eu subo até as alturas, lá estás. Se eu desço até as profundezas, lá estás também. Não adianta para onde eu vou. Não adianta para onde eu caminhar. Como Jonas, não adianta nem fugir de Deus. Ele está, mais do que apenas etereamente em todo lugar, porque Ele é onipresente. Ele habita no meu coração. E isso para nós tem que ser um motivo de alegria. Por quê? Quando nós pecamos, nós ainda temos a bênção de ter esse Deus dentro de nós para nos purificar. É como se diante
das lutas que aqueles discípulos iriam enfrentar em breve, Jesus estivesse dizendo: se vocês obedecerem os meus mandamentos e me amarem, nós estaremos com vocês. Então a solução, muitas das vezes, é começarmos a entender a importância de obedecermos ao Senhor, de sermos fiéis aos seus mandamentos, de vivermos em santidade, de amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Na nossa liturgia a gente leu isso hoje, né? Na oração onde a gente pede perdão. Não te amamos de todo o nosso coração, nem ao nosso próximo como nós mesmos. E a gente confessar isso para Deus. Senhor, nós falhamos no principal, mas aí diz o texto, né? Nós imploramos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa mudar o nosso coração e nos fazer ser alguém diferente. Então, o convite que nós precisamos ter é: não importa os desafios que você enfrente, o que as pessoas da sua casa enfrentam. Muitas vezes nós não temos misericórdia naquilo que a gente não tem fraqueza, mas nós precisamos ter no nosso coração a grande realidade de que, se nós obedecermos a Jesus, nós aprenderemos também na nossa casa, no nosso lar, a ter misericórdia, a ter perdão, a ter amor. Porque isso é obedecer a Jesus também. Não é apenas vir no domingo, né? É muito mais do que isso. Para encerrar, queria convidar você a ler comigo o verso 21, que diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. É o rádio falando aí, ó, não são. Esse rádio é um mistério. Até hoje eu não descobri como que ele funciona. É interferência? Como é que tem esse negócio aí? Nunca descobri. Enfim, rádios da escola aí. Já vi o pessoal usando uma vez. Voltando. A estrutura aqui é uma estrutura circular, não linear. Não existe uma escada de méritos nesse texto. Ou seja, nós temos guardar, depois nós temos amar, então nós temos ser amado pelo Pai, e então nós teremos a manifestação de Cristo. Cada um desses passos vai revelar uma camada de relacionamento que nós vamos tendo com Jesus. Então, a partir dessa manifestação, né? Manifestar, tornar visível, revelar claramente, Jesus se torna visível àqueles que permanecem, àqueles que são fiéis, àqueles que obedecem seus mandamentos. Então, se você quer ver Jesus, se você quer conhecer a Jesus, obedeça a Jesus. Siga Jesus. E no caminho, aí eu não consigo não pensar nesse texto daquilo que vem antes e daquilo que vem depois. Os versos anteriores vão falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e aquilo que vem depois, porque a gente sabe, né? A Bíblia não foi escrita nem com capítulos, nem com versículos, então a gente tem que dar uma olhadinha no contexto. Depois Jesus começa a falar da videira. Aqueles que estão na videira permanecem. A ideia de que nós estamos extraindo a nossa vida, se nós permanecermos, essa ainda é a mesma ideia do texto. Então o nosso convite hoje, da palavra de hoje, é nós aprendermos a permanecer. E num mundo tão líquido, tão volátil, em que as coisas mudam tão rápido, as opiniões mudam tão rápido. Hoje em dia, no mundo já não se existe nem certeza mais de quem você é, se você é homem, se você é mulher, se você é isso, se você é aquilo. No mundo onde a política muitas das vezes tem tornado e roubado o nosso coração, nós somos chamados a permanecer naquela videira. E permanecer é difícil, porque o mundo vai ficar tentando nos tirar dessa permanência, vai ficar tentando nos arrancar. Às vezes até a religião tenta nos arrancar, porque ela vai começar a colocar a nossa segurança naquilo que eu faço, no meu desempenho. Então, como aqueles fariseus. Existe um fariseu e um publicano, eles sobem no templo e o fariseu começa: graças te dou, Deus, porque eu não sou como esse pecador publicano. Eu dou dízimo de tudo, eu dou até da erva que surge no jardim, que eu nem plantei, eu dou dízimo até daquilo. Faço tudo certo, faço jejuns de não sei quanto tempo. E aí, o publicano está ali com vergonha, talvez se sentindo indigno de estar ali,
ele simplesmente diz para Deus: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus diz: só um deles desceu daquele tempo justificado. Um estava seguro dos seus méritos. Então o que a gente precisa entender é que o evangelho não tem nada a ver com religião. Existe a religião, o evangelho no meio e o mundo do outro lado. E esses dois lados vão ficar tentando fazer a gente permanecer em outras coisas. Mas o convite da palavra é: permaneçam em mim. Então, quando algo tentar fazer você não permanecer, lembre-se que é muito mais fácil nós recebermos a seiva da videira, nós amarmos a Deus e recebemos a Cristo no nosso coração porque nós obedecemos a Ele, do que nós tentarmos sustentar certa permanência pelas nossas ações. Então a palavra é uma palavra de nós despejarmos diante do Senhor os nossos méritos, o nosso desempenho, a nossa força do nosso braço, para nós aprendermos a depender de Deus. Então a obediência não é uma moeda de troca. A obediência é o idioma de quem foi amado primeiro por Deus. Então Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho por nós, que morreu pelos nossos pecados, e baseado nisso, agora, porque nós amamos, nós podemos obedecer. Existem algumas maneiras de sermos salvos, até na ignorância, né? Então, pensa o seguinte: duas pessoas são salvas. Uma delas, ela amou Jesus, confiou em Jesus, mas ela acreditava que ela deveria obedecer os mandamentos de Jesus para conquistar o amor de Deus. Então ela viveu a vida toda correndo atrás de cumprir os mandamentos para finalmente ser aceita. Outra pessoa que entendeu o evangelho, entendeu que já foi aceito, já foi amado, e agora a única resposta que eu posso dar é obedecer esse Deus que me aceitou. Isso muda de figura. Então, o cuidado que a gente tem que ter é para isso aqui não virar uma coisa moralista e legalista, né? Ah, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês provam que me amam. É mais do que isso. Já que vocês me amam, então me obedeçam. Porque quem ama de verdade quer me obedecer. Então que nós possamos trazer isso para o nosso coração. Então, concluindo aqui, trazendo uma recapitulação, nós aprendemos primeiro que Jesus fala para os discípulos numa crise de presença. E a resposta de Jesus não é simplesmente: vocês vão sobreviver sem a minha presença. Vocês não estarão sozinhos, porque eu enviarei o encorajador para estar com vocês. Esse encorajador ele não foi dado para nos poupar da dor, para nos poupar do sofrimento, para nos poupar dos problemas. Esse encorajador nos foi dado para ser uma presença real dentro da nossa dor, dentro dos nossos problemas. E nós aprendemos que primeiro nós amamos, depois nós guardamos, somos consolados, permanecemos e depois disso nós finalmente veremos. E nós possamos ver isso. Eu queria fazer algumas perguntas para você refletir, para eu também refletir. Será que nós temos buscado consolo em tudo, menos no Consolador? Será que nós temos buscado encorajamento em tudo, menos no Encorajador? Será que nós temos exigido a presença visível de Deus e perdido a presença real que Ele já garantiu para nós no nosso coração? Estamos, às vezes, apenas distraídos com manifestações que o Espírito Santo pode fazer, mas nós nos esquecemos daquilo que Ele já garantiu no nosso coração? Será que nós temos chamado de fé aquilo que é apenas um sentimento de fim de semana, algo que a gente vem aqui, adora, ora Jesus, e depois volta segunda-feira e parece que nada mudou no nosso coração? E eu queria te perguntar, a última pergunta de hoje: qual é a despedida da sua vida que o Espírito Santo quer habitar agora? Será que você está vivendo um momento onde algo está partindo, algo está acabando? Mesmo que seja positivamente, para algo melhor vir. Eu queria convidar você a colocar a sua esperança no Espírito Santo, nesse encorajador, para que nós possamos passar esses momentos de partida como aqueles discípulos, entendendo. E as mães aqui vão entender isso perfeitamente. Eles criaram os seus filhos, Carol está grávida ali. Carol falou uma coisa muito, muito legal para mim esses dias. Ela falou assim: Tiago nem nasceu, mas agora eu entendo
a mãe que quando o filho casa, ela quer ficar colada no filho, porque eu quero ficar colado nele. Então, quando vocês viram os seus filhos casarem, vocês sabiam que eles não estariam sozinhos. Eles estariam com o Senhor. Então vocês têm um pedacinho do que foi a visão de Jesus naquele dia. Que nós possamos trazer para o nosso coração esse encorajador. Amém? Queria pedir para você fechar seus olhos para a gente poder orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te agradecer. Porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para sermos encorajados a vivermos o Teu Evangelho e obedecendo os Teus mandamentos. Não, Senhor, para conquistarmos pelas nossas obras e méritos o Teu amor, mas porque agora nós Te amamos, porque nós Te conhecemos, porque o Senhor tocou o nosso coração. Nós somos habilitados pelo poder do Espírito Santo, Senhor, a Te encontrar, a Te obedecer, a Te amar e então Te ver. Nós queremos Te pedir, Senhor, que através dessa canção nós possamos entregar diante de Ti e possamos ver, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos Te adorar, Jesus, e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações. E que, através dessa canção, nós possamos Te louvar, Jesus. Entendendo que, se nós vemos o Teu Filho, através daquilo que o Teu Espírito Santo tem provocado no nosso coração, da mudança interna, Senhor, que nós temos que realizar todos os dias da nossa vida, aceitando mais uma vez a soberania do Teu Filho, nós possamos fazer isso, entendendo que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos aqui nesse mundo para caminhar órfãos, mas o Senhor deixou para nós um verdadeiro consolador das nossas vidas. É isso que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.